Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao evento virtual da Gênesis. O cenário do Customer Experience, priorizando a lealdade e a confiança do consumidor como estratégia de negócios. Eu sou Rodrigo Marcondes, sou presidente da Gênesis aqui no Brasil e eu terei o prazer de apresentar esse grande evento que foi cuidadosamente preparado para todos vocês. Sejam bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã. Antes de começarmos, eu gostaria de lhes dizer brevemente por que estamos sediando esse evento aqui hoje. A Gênesis, como alguns de vocês já sabem, é a plataforma de experiência do cliente número 1 do mundo, permitindo às empresas criar e orquestrar experiências excepcionais. A nossa missão, há mais de 30 anos, tem sido colocar o cliente no centro da estratégia, a fim de gerar excelentes resultados comerciais para as empresas, o que é, sem dúvida, uma prioridade no ambiente competitivo atual, onde as empresas se movimentam agora no ritmo dos consumidores. Posso garantir que nesse tempo que estaremos juntos, a gente vai compartilhar com vocês tendências, estratégias e melhores práticas que ajudarão a elevar o relacionamento que vocês têm hoje com seus clientes. Hoje, o futuro está escrito em mobile como uma ótima experiência personalizada. E para contextualizá-los, em abril e maio do ano passado, de 2021, uma empresa de pesquisa independente contratada pela Gênesis realizou uma pesquisa global com mais de 2.600 consumidores e 690 executivos de Customer Experience de diversos setores da indústria e em diversos países, como a Ásia, a Europa, América Latina, América do Norte e outros. E entre os dados mais relevantes, a pesquisa mostra que a experiência do cliente é uma prioridade no nível gerencial das empresas. Mostra ainda que 71% dos líderes de Customer Experience receberam um aumento de orçamento no ano passado. Como você verá, é uma abordagem estratégica que deriva em benefícios como a fidelidade do seu cliente. Hoje, as empresas que usam dados e inteligência artificial para entender seus clientes e personalizar suas experiências obtêm maior retenção e, portanto, maior retorno sobre seu investimento do que as empresas que não fazem isso. Hoje, após a pandemia, a forma como as empresas se relacionam com seus clientes, sem dúvida, evoluiu. Nesse evento, a gente quer falar sobre o estado da maturidade de Customer Experience nas organizações brasileiras, as tendências, o futuro e como as diferentes indústrias estão gerenciando os desafios e as oportunidades que essas interações trouxeram. Antes de passar para os nossos convidados e convidadas, embora esse seja um evento 100% virtual, eu gostaria de pedir para que você participasse ativamente conosco, através do nosso chat. A gente vai estar atento aos seus comentários e questões para responder imediatamente. Ao longo do evento, eu vou fazer uma série de perguntas para vocês e vocês podem interagir conosco através do QR Code que está nessa tela. Você baixa o aplicativo Slido e você vai poder interagir conosco em tempo real e participar ativamente do nosso evento. Nesse aplicativo, como eu disse, você vai poder votar, mas também você vai conseguir ver os resultados em tempo real. Então, por favor, pessoal, participe e vamos transformar esse evento remoto num evento interativo. Pessoal, para a gente começar então a interagir, por favor, baixem o Slido, que a gente vai ter aqui a nossa primeira pergunta para vocês interagirem conosco durante o evento. Então, a primeira pergunta é: 2 anos após o início da pandemia, na sua opinião, cresceu a demanda por canais digitais?
As opções de resposta são: sim, a demanda é maior que antes da pandemia, não, continua o mesmo, ou não, a demanda nunca cresceu. Muito legal ver a interação de vocês, a participação, obrigado. É bacana ter esses resultados para a gente poder entender como é que as tendências estão aqui entre as pessoas que estão assistindo e participando aqui do evento. Agora sim, eu quero apresentar nossos painelistas, já aproveitando para agradecer o tempo deles aqui conosco hoje. Então quero começar com a Deise Souza Lacerda, que é gerente de experiência do cliente na Sodexo, com uma carreira de mais de 25 anos liderando projetos de experiência de clientes em setores como aviação, saúde e agora no setor de benefícios, com foco direto em resultados de negócio, eficiência operacional, satisfação do cliente e otimização de processos. A Denise participou da comissão técnica do portal consumidor.gov, da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, participa da Abrarec, Associação Brasileira de Relacionamento com o Cliente, e é membro do Customer Care Advisory Board da Sodexo BRS Global. Eu também tenho o prazer de receber aqui a Michele Nascimento, que é Head de Customer Success na TOTUS, especialista em e-commerce e varejo, com uma abordagem estratégica para fidelização e retenção de clientes, apoiando-os em todas as etapas do processo de compra. Também é um grande prazer para nós receber a Gabriele Seles, que é Head de Customer Success no e-commerce Brasil. A Gabi possui uma combinação única de habilidades técnicas e comportamentais que tem um impacto enorme no relacionamento das marcas e clientes com as quais ela trabalha. E por último, não menos importante, nós receberemos o Rafael Bongiorno, que é Head de Customer Experience na Electrolux, um profissional com ampla experiência em gestão de marketing, desenvolvimento de negócios, estratégia de crescimento e experiência do cliente, ajudando marcas a aumentar sua participação no mercado, construindo fidelidade à marca com uma abordagem 100% Customer Experience. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui conosco e ajudarem a nutrir essa nossa conversa. Agora minha pergunta é para a Deise. Os dados obtidos do relatório confirmam um aumento na interação por meio de canais digitais. Em sua experiência na Sodexo, como o relacionamento com os clientes evolui de canais mais tradicionais para canais digitais? É uma boa pergunta, porque esse é um processo que ele continua em evolução, né? Falando especificamente da Sodexo, esse movimento vem se intensificando mais, talvez pelos últimos 3 anos, e, obviamente, com a pandemia, ele acabou se tornando ainda mais relevante e mais necessário. O que a gente enxerga na Sodexo é que existe um mercado muito ávido por utilizar canais digitais, mas, ao mesmo tempo, tem um público que ainda gosta dos canais tradicionais. E o nosso esforço é fazer com que a experiência no canal digital seja tão boa que esse público que ainda não adere tanto aos digitais, ele comece a descobrir e comece a se familiarizar para que essa seja uma primeira escolha. É claro que assim, a gente também tem uma orientação para o relacionamento com o cliente e, em muitos casos, o canal digital ele pode fortalecer esse relacionamento, porque um atendimento por WhatsApp, às vezes por um chatbot, alguma coisa assim, ele fortalece o relacionamento para o público que gosta, né, que se sente confortável com esse tipo de interação, mas isso nunca vai substituir o atendimento humano, né? A gente sabe que o atendimento humano, seja para tratar de algum tipo de atrito, seja para
fazer uma venda consultiva, eu entendo que ele é insubstituível. Mas, para que ele seja bom e relevante, a gente precisa ter os canais digitais para fazer esse equilíbrio, né? Então, hoje a gente tem vivido um momento muito interessante de construção, né, do Omnichannel, e é uma construção que ela vai evoluindo, porque novas tecnologias vão aparecendo e a gente tem que acompanhar esse dinamismo do mercado e, ao mesmo tempo, acompanhar as tendências do consumidor. No caso da Sodexo, a gente fala de consumidor final, a gente fala do B2B, a gente fala do B2M, que é o nosso estabelecimento comercial, né, o merchant, e a gente fala do employee experience também. Então, o canal digital, ele ajuda a construir esse ecossistema que vai equilibrar atendimento humano e atendimento digital. Então, é um movimento que eu vejo que ele está em constante evolução, tem muito mais coisa para acontecer e já tem acontecido, né? E a gente vem acompanhando aí os movimentos de mercado para poder oferecer o atendimento adequado para o público no momento que ele precisa e do jeito que ele prefere, né? Excelente, Daisy. Eu queria complementar rapidamente. Você acha que o atendimento humano vai ficar mais para temas complexos e o digital mais para temas simples? E você acha que ambos vão evoluir no mesmo nível? Qual que é a sua opinião? Eu acho que a tendência é essa mesmo, o humano para os mais complexos e o digital e autosserviço para os mais simples. Mas a gente não pode desconsiderar que tem uma parcela da população que prefere o humano, né? Então a gente brinca muito que às vezes os serviços são desenvolvidos por pessoas que trabalham na Faria Lima e só pensam naquele tipo de público, e a gente tem que considerar que o Brasil é muito grande, tem uma diversidade enorme. A Sodexo tem mais de 5 milhões de usuários espalhados por todo o Brasil, e a gente tem que pensar que tem usuários que ainda preferem o atendimento humano, até porque podem ter algum tipo de dificuldade ou não estão tão familiarizados digitalmente, né? Então, sim, tem essa tendência, né, mais complexo para o humano e mais básico para o digital, mas a gente tem que considerar esse público, eu falo, questões culturais, questões etárias, né, que ainda assim vão preferir o humano, por isso que a gente tem que ter um humano sempre bem capacitado para atender esse público. Rafa, você que trabalhou em diferentes empresas globais, qual o papel dos líderes de Customer Experience nas organizações hoje, em comparação com o passado? E, na sua opinião, há necessidade de papéis mais especializados? Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, prazer estar aqui falando com todos vocês. Antes de responder sua pergunta, vamos falar um pouco sobre o conceito de CX, né? Acho que desmistificar o que significa CX vai facilitar aí responder essa sua pergunta. E o conjunto de todas as interações, né, que o consumidor tem com a marca, né, faz parte do CX. CX não é apenas atendimento. Acho que esse é um ponto muito importante para identificar aí sentimentos, sensação, emoção, todas as experiências que o consumidor tem na relação com a marca. E não é à toa que se escuta muito hoje em dia falar sobre pontos de contato, jornada, looping de experiência, enfim. Isso reflete a necessidade de uma mudança de postura, de liderança das pessoas que estão relacionadas a Customer Experience dentro da empresa. E Customer Experience não é apenas uma ou outra área, é algo enraizado dentro de uma organização, é cultural. Então, o papel dos líderes, primeiro, começa pela inter-relação de diferentes departamentos que respiram a necessidade do consumidor. São várias áreas, praticamente a empresa toda. Por isso que é importantíssimo refletir o que significa a liderança dentro dessas funções multifuncionais. São interrelacionadas também, para se discutir
toda a parte de necessidade, expectativa do consumidor. E conceitualizar tudo isso é onde mostra aí, onde a liderança vai realmente refletir aí grandes entregas para o consumidor, né? Para entender as necessidades em cada ponto de contato, para entender as diferentes interações. Essa liderança tem que ser muito analítica, muito criativa também, para saber como trabalhar melhor os dados, como discutir dentro da organização, com as diferentes áreas, os momentos que realmente trazem conexões memoráveis, né? Acho que esse é um ponto importante. Como eu disse no início, não é apenas atendimento, tem ligação com o propósito, tem ligação com a estratégia de crescimento, tem ligação com a criação de valor, a cultura, ou seja, tudo que o loop de interação com o consumidor, desde a aquisição, a conversão, até o relacionamento de lealdade que se deseja criar, é onde o líder tem que ter aí esse conceito de discussão interna com as diferentes áreas para mensurar, entender, resolver problemas e criar momentos memoráveis com o consumidor. Acho que, em linhas gerais, esse papel da liderança reflete todo esse contexto aí de entendimento do que o consumidor hoje se relaciona com a marca e com a empresa. Pessoal, agora a nossa segunda enquete, nossa segunda pergunta. Por favor, baixem o Slido para você poder participar aqui conosco. Participem para que a gente tenha o máximo possível de amostragem aí nos dados. A pergunta é: quais habilidades e competência os líderes de Customer Experience devem desenvolver? Liderança, visão e pensamento estratégico, capacidade de análise e empatia, criatividade e inovação. Responde lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Michele. Michele, a pesquisa mostra que os clientes são fiéis às empresas que os ouvem e entendem as suas necessidades. No entanto, as prioridades de Customer Experience nem sempre estão alinhadas com o que os clientes estão procurando. Como uma empresa pode solucionar os problemas de seus clientes e, ao mesmo tempo, fornecer soluções tecnológicas para facilitar a vida das organizações? Muito boa essa pergunta. Eu sempre gosto de falar que os dados, né? Os dados são a base de tudo. Se a gente não conhecer, se a gente não entender o nosso cliente, se a gente não escutar, se a gente não olhar para esses dados, a gente não consegue ter abertura para esse tipo de ação, né? Então, a gente não entende a necessidade do cliente, a gente não conhece o cliente, como que a gente vai ter abertura para um upsell ou um cross-sell, né? Então, entenda seu cliente, escute seu cliente, conheça o seu cliente, porque com certeza você vai gerar a necessidade que esse cliente precisa, né? E aí você vai ter, consequentemente, o seu upsell e o seu cross-sell, tá? Mas conheça o seu cliente. Agora, a minha pergunta vai para a Gabi. Gabi, para o e-commerce ter sucesso, personalização e automação são fundamentais. Em que sentido a tecnologia pode ser um fator diferenciador em uma estratégia omnichannel para qualquer e-commerce? Excelente pergunta, Rodrigo. A tecnologia, ela é um diferencial competitivo, né? E a gente vê aí uma necessidade latente entre todos os negócios, que é realmente conhecer de fato o seu consumidor. E para isso a gente tem diversas tecnologias aí disponíveis no mercado. Quando a gente fala de uma experiência omnichannel, a gente precisa entender que o consumidor, ele dá sinais, seja no online ou no offline. No offline, numa loja física, né, o consumidor, você consegue ver como ele verbaliza ali com o seu vendedor, quais são os produtos que ele tem mais interesse, né, ver os pontos ali mais
problemáticos ali de fricção para que o consumidor vá até o checkout, para que ele realmente finalize a compra. E no online, o consumidor ele também traz sinais e a gente tem a possibilidade de rastrear essa jornada do consumidor também ali no online, né? Então, isso que a Michelle falou de ter as informações, de ter os dados, né? Extrair os dados é sempre muito importante. A gente consegue extrair os dados tendo ali esse auxílio tecnológico e utilizando com certeza aí a inteligência artificial para trazer a personalização, né? Hoje em e-commerce a gente fala sobre a hiperpersonalização da jornada do consumidor. Então, para que a gente tenha essas decisões estratégicas que sejam assertivas e personalizadas, seja no online ou no offline, a gente tem que entender que cada consumidor ele é único, né? Ele vive micromomentos ali muito específicos, então entender a necessidade, o desejo desse consumidor é fundamental para que a gente crie experiências aí memoráveis e extraordinárias para a marca, né? E essa personalização, ela acontece com as informações. Então, a automação, a unificação dos dados, né? E a questão da inovação dessas experiências são frutos aí da tecnologia. Agora, queria fazer mais uma pergunta para vocês que estão participando. Pedir para que vocês participem, baixa o Slido, se você entrou recentemente aqui no nosso evento, baixa o aplicativo Slido para você poder participar conosco. Quais são seus melhores argumentos para que tanto a diretoria quanto os seus investidores ou stakeholders entendam a importância de investir em Customer Experience? Vamos lá, participa aí, participa do chat. Nosso pessoal está aqui todo para responder e interagir com vocês. Argumentos para a importância de investir em Customer Experience. Mais uma pergunta para a Gabi. Gabi, como é para você convencer os executivos da importância do investimento em Customer Experience? Rodrigo, eu acho que quando a gente fala do Customer Centric, né, que é de fato colocar ali o seu cliente, o seu consumidor no centro das estratégias da empresa, esse ponto ele fica mais fácil, né, de ser abordado. Então, quando a gente de fato coloca o cliente no centro, você consegue criar experiências memoráveis, né? Você melhora a fidelização e até a questão da empatia ali dos colaboradores com o cliente, né? Todas as áreas elas se voltam de fato para o cliente e, consequentemente, você tem aí um aumento na taxa de conversão, um aumento da recorrência e o retorno sobre o investimento em relação a isso. Então, acho que priorizar o Customer Centric é a melhor estratégia que você pode utilizar para convencer ali, para argumentar tanto com a diretoria quanto com os stakeholders. Michelle, mais uma pergunta para você. Complementando o que a Gabi trouxe, né? Eu gosto de sempre trabalhar com exemplos, né? Então, a nossa geração vive conectada, né? Nós somos uma geração conectada. As redes sociais são exemplos disso, né? Então, quantas pessoas visitam lugares para tirar fotos, para experiências, né? Postar no Instagram real time, né? Cada vez mais a gente vê isso, né? Então, quantos restaurantes, quantos lugares a gente não vê que se preocupam muito com áreas para fotos, né? Então, as experiências estão cada vez mais vivas, né? Então, vivemos em um mundo conectado, estamos passando por uma pandemia, né? Que fez com que as pessoas se preocupassem mais com um lado humanizado, né? Então, se a gente olhar o mercado em si, ele está cada vez mais focado nessa parte de humanização, né? Então, por mais que a gente tenha chatbot, por mais que a gente tenha vários canais ali robotizados, mas ainda assim a gente tem muito, né, o tato humano em todas essas comunicações, né? A gente deve se preocupar com pessoas, afinal, tudo para pessoas, né? A gente lida muito com sentimentos. E aí eu sempre trago uma música do Tim Maia, né, que ele fala, você é como eu sonhava, você é mais do que eu esperava, né? Então, a gente precisa trabalhar
em exceder expectativas, né? E acho que esse é um exemplo maravilhoso que eu posso trazer aí para a gente. Deise, e para você, como é que você enxerga esse ponto? Olha, acho que muito em linha com o que a Gabi e a Michelle falaram, e assim, para acrescentar um outro ponto, eu acho que, sabe aquele negócio de imagens valem mais do que palavras, mas eu vou colocar aqui que sons valem mais do que palavras. Então, vou contar uma experiência que a gente fez agora recentemente, de levar todo o Comex da Sodexo para passar um dia no call center, e agora com todos os procedimentos de segurança, etc., e escutar o que o cliente tem a dizer, né? Porque uma coisa, eu posso argumentar, e todo mundo sabe que Customer Experience é uma questão de sobrevivência, sabe? Hoje em dia, as empresas não podem se dar ao luxo de não olhar as necessidades do cliente. E eu vejo assim, na própria Sodexo, o CEO é super voltado para cliente, ele vai visitar cliente, reuniões online, né, também, por causa de pandemia, etc. Mas a gente tem um Comex que é diverso, né, tem as pessoas que estão mais próximas, outras nem tanto, e a gente levou todos para passar esse dia no atendimento, no call center, e é o que a gente chama de in the shoes, né? Se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar das pessoas que atendem o cliente também, porque é importante. E acho que isso vale mais do que 50 mil argumentos, né? 50 mil contas de ROI, porque realmente é sentir na pele o que o cliente sente. E eu tenho certeza que esse tipo de ação, ele pega muito pelo emocional, como a Michelle falou, né? Quando você pega pelo emocional, o racional vem e ajuda a fortalecer, né? Mas eu entendo que isso é um processo que a empresa toda tem que estar muito bem sintonizada. As empresas falam muito em ser customer-centric, só que isso não pode estar só no discurso, tem que estar na realidade, tem que estar nas ações, nas atitudes das pessoas. Então, esse é um exemplo, o In The Shoes. Um outro exemplo é o Voz do Cliente, também, que é uma ação que a gente vem fazendo justamente para trazer as opiniões, as impressões de clientes, né, saindo um pouco dos números, porque é importante ter os KPIs, mas quando a gente traz as impressões, a gente ganha uma força, né, em termos de percepção. Então, também é uma ação, a Voz do Cliente, e junto com outras ações de ouvir os agentes de atendimento, ouvir os times comerciais, né, isso tem ajudado bastante a criar esse mindset de importância de Customer Experience. Pessoal, eu estou olhando aqui no nosso chat online com vocês e eu vi aqui um comentário super interessante que eu queria compartilhar. É o comentário do Rubens Rodrigues, que diz o seguinte: ao investir em CX ao longo do tempo, você pode reduzir o investimento em marketing, pois agora seus clientes que estão falando da sua marca para seus conhecidos. Sem dúvida, Rubens, uma vez que você transforma o cliente no embaixador da sua marca, ele vai trazer novos clientes para você. E a gente sabe que essa recomendação, ela tem um poder enorme para a marca, né? Quando um conhecido, né, fala para você de uma marca, de um produto, de um serviço que ele usa, né, para você, esse aval já está dado, né? Então, sem dúvida, o seu comentário é extremamente pertinente. Eu tenho aqui mais um comentário, temos vários comentários, mas eu tenho aqui mais um comentário da Gilda, que diz o seguinte: se cuidarmos ao máximo da experiência do cliente, haverá menos reclamações. Fato. Quanto mais o cliente se sentir atendido pela sua marca, quanto mais a sua marca conseguir satisfazer as necessidades dos seus clientes, menos reclamações você vai ter. As reclamações acabam ficando para coisas mais, digamos, sérias, um chamado um pouco mais complexo ou alguma coisa do gênero. Então, sem dúvida,
cuidar da experiência do cliente traz diversos benefícios para a marca, diversos benefícios. Conquistar os seus clientes, os embaixadores da marca, aumentar vendas, diminuir a quantidade de clientes que trocam de marcas e assim por diante. Então eu queria novamente perguntar para o Rafael. Rafa, de acordo com a pesquisa, a satisfação do cliente é a métrica de Customer Experience mais importante para 2/3 das empresas pesquisadas. No entanto, Rafa, quais você considera como os principais desafios enfrentados pelos líderes de Customer Experience dentro da empresa em um setor tão tradicional quanto o que você atua hoje? Olha, uma ótima pergunta, viu? Porque, de certa forma, mensurar o que o consumidor hoje, na relação com a marca, está trazendo de dados, é o que toda empresa e toda marca hoje procura. Só que não é apenas isso, né? Não é apenas mensurar a satisfação. Acho que a satisfação é o primeiro ponto de contato que a empresa tem que entregar para resolver um problema, né? Para criar aí o primeiro laço de relacionamento para que na interação com a marca realmente tenha baixo esforço, tenha rapidez, tenha transparência e tenha a correta solução do contato que o consumidor teve. Então, isso reflete muitos dados que, por trás da satisfação, vão trazer aí diversas interpretações, diversas análises necessárias. Então, não é apenas a satisfação em si, porque eu vejo que muitas empresas estão apenas focadas no número por trás da satisfação, mas e o sentimento? E o que o consumidor está lá explicando, contextualizando, isso é muito mais importante. A análise por trás do número em si é onde reflete aí as ações de melhoria contínua, na busca do tão sonhado encantamento, né, com a marca, né, das experiências memoráveis que a gente quer desenhar aí com muita fluidez, né? Acho que não é apenas uma métrica de satisfação, acho que esse é um pilar importante, importantíssimo, por sinal. Todas as métricas, né, de satisfação do cliente, o NPS, ou medição de esforço, que é o SES, enfim, tudo mostra o quão importante é a mensuração de cada ponto de contato, interação, relacionamento que o consumidor tem com a marca. Mas eu acho que o grande desafio é a interpretação. O grande desafio é você ter a empatia para entender o que o consumidor está dizendo por trás da nota. Para daí refletir todas essas ações. E quando fala da jornada, né, você tem, como eu disse na primeira resposta à pergunta, a jornada ela tem a jornada de aquisição, a jornada de conversão à venda e a jornada de relacionamento, de lealdade. E são métricas diferentes que você usa em cada ponto de contato. Uma coisa é relacionada à transação, né? Métricas transacionais são completamente diferentes de métricas relacionais, da imagem com a marca. Então, é muito importante também ter essa visão separada para entender muito bem o que você vai mensurar em cada ponto de contato para refletir as ações necessárias para que a melhoria contínua seja realmente necessária com aquilo que o consumidor está falando naquele momento específico. Porque se ele está falando de transação, é uma coisa. Se ele está falando de um momento de lealdade, de relacionamento, de outra interação após a transação, né, a compra e a aquisição, é outra dor, é outra necessidade, é outra ambição e também é outro desejo. Então, esses pontos são muito importantes. Interpretar muito bem os dados por trás das análises que são feitas com constante frequência, né? E ter aí a empresa setada a realmente encontrar aí o que está por trás da nota que o consumidor reflete aí
nas análises. Michele, cada vez mais os agentes de atendimento ao cliente não estão mais apenas intervindo quando há um problema, mas em toda a jornada do cliente, desde a descoberta do produto até a compra e além. Na sua experiência, como é alcançada essa forma de interagir com seus clientes em todos os momentos, nos diferentes canais da sua empresa? Como que foi desenhada a jornada desse cliente dentro da tua organização, né? Quais são os canais de comunicação que você tem com esse cliente? Quais os marcos de sucesso, né? Você segue alguma metodologia? Ela está alinhada à cultura da empresa? Né? Então, algumas dessas respostas vão estruturar os momentos de jornada importantes para esse contato com o cliente. Né? Então, eu sei qual que é a jornada do meu cliente, eu conheço esse cliente, eu sei quais são os marcos de sucesso, isso foi definido no momento da venda, porque com certeza você vai saber em qual momento esse cliente precisa de um contato, seja ele por e-mail, seja ele por WhatsApp, seja ele por qual canal que seja, né? Então, um contato omni é super importante dentro dessa jornada, né? Então, entenda primeiro como que está a estruturação, né, desse cliente, dessa jornada hoje dentro da tua operação, dentro da tua solução, teu serviço, porque aí você consegue ter as respostas de em qual momento é importante esse contato com o teu cliente, tá? Gabi, a digitalização é uma realidade para os consumidores mais tradicionais ou consumidores com pouco acesso à tecnologia. Qual deve ser o caminho ideal para as organizações cujo e-commerce ainda está em fase de maturação, de crescimento, para continuar oferecendo uma experiência offline e online inigualáveis? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, Rodrigo. Quero te dizer que, assim, não existe uma receita de bolo, né? Não necessariamente o que funcionou para determinado e-commerce, ele vai ser aplicado, né, por conta de segmento, de público, de foco e do objetivo daquela marca. Mas quando a gente trabalha de maneira assertiva, e voltando aí à questão do omnichannel, né, e quando a gente fala de omnichannel, a gente precisa entender que quem tem o poder sobre qual canal ele quer entrar em contato com a marca é 100% ali o consumidor, e lembrando que o consumidor, ele é o consumidor da marca e não de determinado canal, né, que isso é algo que ainda confunde. Então, é importante que a gente crie experiências memoráveis, seja no online ou no offline. Tá? Eu vou dar aqui um exemplo quando a gente fala de um consumidor mais tradicional, que de repente ele ainda não foi para o digital. Ele entra numa loja física para comprar um determinado produto, não tem a numeração dele, e aí o vendedor ele consegue consultar no e-commerce que tem aquele produto disponível, finaliza a compra na loja física, né, e verifica com o cliente o que é mais agradável para ele. Então, como é que é o método de entrega que vai funcionar melhor para você? Você prefere retirar na loja? Você prefere receber na sua casa? Você prefere retirar em um locker? Então, tendo essa integração aí, omnichannel, né, em loja física, no e-commerce, você consegue ter um histórico completo de quem é esse consumidor, e inclusive ter outras avaliações, né, e outras perspectivas. Então, por que o seu consumidor ele é incrível, ele é premium somente no e-commerce, ele nunca visitou a sua loja física, né? Fazer essa análise. Em contraponto, por que o seu consumidor ele só foi ali na sua loja física e ele nunca passou pela experiência do seu e-commerce? Então, ter ali o omnichannel muito bem desenhado, ele faz a diferença nesse processo, e eu costumo falar que o omnichannel, ele não é mais uma tendência, né? Ele é uma pendência para os varejistas que ainda não se prepararam ali em relação a essa estratégia. Daisy, hoje a vida dos consumidores é vivida nas redes sociais. De acordo com o estudo, em 2021, os consumidores estavam menos propensos a mencionar uma experiência ruim em suas redes sociais do que em 2017. Isso significa para você que estamos vivenciando o boom do Customer Experience na nossa região?
E como os chatbots, sistemas de mensagem como Facebook Messenger, WhatsApp, estão melhorando a percepção do cliente sobre a marca, aumentando a empatia e o imediatismo. Gostaria de saber sua opinião, Daisy. Pela sua experiência, é assim? Pergunta difícil. Mas eu não conhecia essa pesquisa e até me chamou a atenção, e eu comecei a pensar e realmente faz sentido que o consumidor ele esteja reclamando menos nas redes sociais ou sendo menos agressivo, porque até um tempo atrás, e talvez até um pouco antes de 2017, as empresas ainda não sabiam muito bem como lidar com críticas nas redes sociais, né? Então, a preocupação era muito de esconder, de tirar um post negativo, ou até de passar uma resposta para o jurídico conferir antes de poder publicar. Imagina, hoje em dia, você tem que passar uma resposta para o jurídico verificar antes de publicar, seria inviável, né? Acho que a demanda, né, de rapidez que esse consumidor tem não permitiria isso. Então, e aí, assim, as coisas foram evoluindo de tal forma que as empresas começaram a entender que, não, a gente precisa interagir nas redes sociais, a gente precisa responder ao consumidor, precisa ser rápido, precisa ser com qualidade, né? Então, e eu tenho visto isso, e eu acho que, eu tenho certeza que a Gabi, a Michelle também, a gente tem colocado cada vez mais pessoas bem capacitadas para poder interagir nas redes sociais, porque a gente está falando de marca, né? De imagem da empresa. Então, a gente precisa de pessoas que não simplesmente só sigam scripts, mas que tenham habilidade para conversar, para colocar respostas corretas, né, e adequadas. Então, eu acho que essa é uma evolução e a gente não pode fechar os olhos. As redes sociais são extremamente importantes num contexto de atendimento e de fortalecimento de marca. E aí, quando você pergunta sobre as tecnologias que ajudam, chatbot, Messenger, o WhatsApp, que nos ajudam a interagir nas redes sociais, eu acho que isso também acabou colaborando, né, para melhorar essa imagem, para reduzir as críticas ou os comentários negativos, porque o consumidor ele vê que realmente as empresas, e eu falo assim de um modo geral, mas pelo que a pesquisa mostrou, realmente uma percepção geral que as empresas elas se importam, né? Elas estão colocando pessoas e tecnologias para poder dar respostas adequadas, e eu acho que o mais legal assim na atuação de redes sociais é que uma resposta para um consumidor, ela acaba também atingindo outros consumidores e ajudando outras pessoas a terem as informações que elas buscam, né? A gente vê muito nas lojas de aplicativo, às vezes, antes da gente responder, um outro consumidor já foi lá, respondeu, já ajudou. Eu acho que isso cria uma rede muito positiva, uma comunidade muito positiva que ajuda as marcas que merecem ajuda, porque se demonstram que têm preocupação com o consumidor. Pessoal, mais uma enquete, participem aí conosco, baixem o Slido, interajam aqui com o nosso evento. A pergunta é: qual o principal benefício de uso de chatbots nas empresas? Apoio na gestão de compras, atendimento imediato ao cliente, respostas automáticas para perguntas frequentes, ou soluções de problemas. Um dos pilares importantes para a entrega de uma boa experiência do cliente são os colaboradores da empresa. Porque no final do dia, muitas das áreas das empresas são as que estão em contato com os clientes, de verdade. No momento em que um cliente tem um problema, no momento em que o cliente precisa de um determinado auxílio, a experiência dos colaboradores é fundamental na consolidação de uma estratégia de Customer Experience. Como é que você vê isso, Rafael? Você concorda comigo que isso é um tema relevante e um tema importante? Sem dúvida. Eu acho que o colaborador da empresa, ou até o parceiro, né, que está fazendo parte aí do relacionamento que tem com o consumidor, é fundamental que tenha capacitação,
né, facilitação de todo o trabalho, ou seja, tudo que a empresa tem que prover para que tenha um bom clima organizacional, a criação da cultura, a facilidade de relacionamento entre as áreas, tudo isso faz parte de um pilar, né, de uma sustentação do que você vai cobrar naturalmente do colaborador que está atendendo o consumidor. Ou seja, se você não tem essa cultura enraizada e toda essa capacitação por trás de melhorias de todos os processos de atendimento e facilitar o trabalho deles, você não vai criar engajamento. Você vai pedir, você vai cobrar, mas você não vai ter. Eu acho que o engajamento por trás de todas essas necessidades aí que a empresa tem que criar é fundamental, né? E isso está relacionado aí ao papel da liderança, ao papel da criação da cultura, que também faz parte dos próprios colaboradores, né? Acho que é uma via de mão dupla. E hoje, falando dos consumidores que estão cada vez mais exigentes, digitalizados, impacientes, o tempo é a moeda mais preciosa, né? Então, é importantíssimo que os colaboradores também tenham essa facilidade de gestão do tempo, essa facilidade de ferramentas que tragam melhores análises, interações, saber com quem está falando, integração de dados, migrações entre canais que sejam mais fluidos, enfim, tudo que tem por trás da tecnologia, o sistema, é para facilitar o atendimento e o relacionamento que temos com nossos consumidores. E o colaborador, né, a experiência do colaborador que está por trás de tudo isso, é justamente um diferencial para que o consumidor perceba, né, no atendimento humanizado ou não, né, que tem aí toda essa criação de facilitação do que o consumidor espera. O famoso walk the talk, né? Você está realmente criando uma cultura de entrega de experiências de baixo esforço, de experiências memoráveis, que também está refletida naquele colaborador que é o porta-voz da marca, o porta-voz da empresa, né? Acho que isso realmente é um ganha-ganha aí para todos e é papel da liderança, papel da empresa realmente trazer a melhor experiência dos colaboradores como um pilar aí de entrega para que isso reflita aí na grande conquista de lealdade com os consumidores. Estamos experimentando um boom de Customer Experience e como sistemas de comunicação para clientes têm melhorado a percepção da marca. Gabi, como, na sua opinião, o Customer Experience reforça essa marca na cabeça dos seus consumidores, dos seus clientes? Excelente pergunta, né, Rodrigo? Eu acho que quando você fala de experiência ali do cliente, experiência do consumidor, ele quer ter uma excelente experiência, independente de qual seja o produto e serviço, né? E aí ele tendo esse retorno, é muito do que a Michelle colocou ali no início, né? Ele tendo um retorno positivo, principalmente nesse primeiro contato, ele é um consumidor que ele vai voltar, ele é um consumidor que ele vai comunicar ali para os familiares, para os amigos, né? Ele vira um porta-voz da marca. Então, ter uma excelente experiência, né? Ela traz ali confiabilidade maior para a marca, assim como se você tiver uma experiência ruim com determinada marca, as pessoas vão sim ter voz. Hoje o consumidor ele tem voz, né? Principalmente nas redes sociais. Ele vai querer colocar ali como um ponto de atenção no aplicativo, ele vai reclamar com a marca, mas é exatamente isso que a gente falou. A gente vê hoje reforço positivo ali da marca nas redes sociais, um reforço maior ali positivo da marca do que boa parte dos consumidores reclamando. Então, criar essa experiência relevante e memorável para o consumidor, ela vai trazer uma confiança extremamente positiva para que o seu consumidor retorne e tenha ali a questão da recorrência. Daisy, os consumidores estão cada vez mais digitalizados.
foi mostrado que smartphones, especialmente aqui na América Latina, são os dispositivos mais frequentes. Ultrapassam laptops e PCs como o principal dispositivo para interagir com as marcas. Qual foi o impacto disso? Qual é o impacto disso para vocês? O impacto é a necessidade constante de acompanhar, né, esse consumidor que praticamente ele usa só o mobile dele. Uhum. E assim, e tem sido muito importante os investimentos que a gente vem fazendo em app, nos aplicativos, porque hoje em dia o consumidor ele acaba resolvendo os seus problemas com a empresa por um app, se ele tiver serviços, tiver as informações que ele precisa. Então, esse é um investimento bem importante, né? E falando de Sodexo no mundo inteiro, né? O foco em ter um aplicativo que resolva os problemas do consumidor e dos clientes como um todo, mas não deixando de atender os outros canais, como eu já tenho falado, né? Então, hoje o consumidor, ele escolhe muito bem os aplicativos que ele quer ter no celular dele, né? Então, se o seu aplicativo não for relevante, ele não vai colocar, ele vai ligar para a central de atendimento, por exemplo. Então, uma das coisas que torna o aplicativo relevante, além de ter serviços que sejam, que ele vai usar, ter vantagens, né? Então, promoções, descontos, coisas que estimulem esse uso. Então, esse é uma linha bastante, um foco bastante importante nas nossas ações para consumers. Michele, quais são as métricas com as quais equipes de Customer Success devem ser medidas? Eu gosto bastante de falar sobre a jornada como um todo, né? Um pacote básico ali do que você deve ter para você entender ali o sucesso do teu cliente, né? Falando de onboarding, ativação, né? Então, como que está a ativação do teu cliente com o teu produto, serviço, solução, né? Qual que é o tempo? Como que está sendo esse onboarding desse cliente? O NPS, né? Que é o nível de lealdade do cliente com a tua solução ou serviço. Você está medindo isso, né? Porque você sabe a temperatura da tua base. Isso está sendo medido dentro da tua operação? Expansão. Tem oportunidade de expansão hoje dentro da tua base? Como é que está isso, né? Para um cross-sell e um upsell. Está rolando? A parte de adoção. Os teus clientes estão usando a tua solução, né? Está sendo assertiva essa solução para esse teu cliente? CSAT, uma pesquisa ali de atendimento, né, e de satisfação. Você está fazendo toda vez que você tem contato com esse cliente, via suporte, via qualquer canal hoje que você tenha de atendimento com o teu cliente final? Está acontecendo? Você está fazendo? Porque é super importante. A receita recorrente, né? Então, é importante você saber como que está a jornada desse cliente, como se os clientes estão pagando, como é que está a tua inadimplência, entender ali o contexto como um todo, né? O LTV, né, que é o tempo de vida do cliente hoje dentro da tua operação, né? Quanto tempo esse cliente fica contigo, né? Em qual momento precisam ser feitas ações além das que hoje você já faz, né? Aqui em CS, a gente fala do Vale da Morte, né? O cliente está chegando no Vale da Morte, qual ação a gente precisa fazer internamente para que ele não se torne um churn, né? Que eu já deixei por último, porque é uma coisa que normalmente a gente não gosta de falar, né? E o que é o churn? O churn representa a saída de algum cliente do teu serviço, da sua solução. Então, é uma perda de receita hoje dentro da tua operação. Eu trouxe esse resumo mais para a gente trazer aqui as métricas principais para uma equipe de CS. Agora eu quero fazer uma pergunta polêmica. Eu sei que ela é polêmica, mas eu acho interessante trazer aqui para a opinião dos nossos painelistas.
Vocês acham que no Brasil, de modo geral, as empresas têm uma qualidade de experiência do cliente, uma qualidade de estratégia focada na experiência do cliente, assim como empresas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa? Vocês acham que a gente está no mesmo nível, a gente está um pouco abaixo, a gente precisa correr um pouco atrás, ou a gente está no nível superior? Qual a opinião de vocês? Uma pergunta bem polêmica, né, Rodrigo? Olha, vendo o que está acontecendo em outros países, né, acompanhando ali esses momentos, eu acho que a gente ainda precisa dar alguns passos, né, para conquistar experiências memoráveis. Claro que, assim, acho que em questão de atendimento, né, o mindset relacionado a isso, ele melhorou muito. Então, hoje a gente quer criar relacionamentos genuínos com nossos clientes, né, não somente atender. Então, você quer, de fato, implementar a necessidade de entender o que o seu cliente precisa, né? Quais são as métricas ali que você vai trabalhar relacionadas a isso, para que, de repente, naquele primeiro contato ali, né, que é uma taxa super importante, você já consiga resolver esses problemas. Acho que nós estamos, sim, no caminho, né? Muito ali em prol, a tecnologia tem nos auxiliado muito nessa questão da visualização, então a questão das plataformas em nuvem também, para que todo o time consiga visualizar a jornada desse consumidor. Então, se ele está com algum problema relacionado à marca e ele vai entrar em contato com o Rodrigo já vai atender a Gabriela e falar, eu já sei qual é o seu problema, então antecipar, né, esses pontos eu acho que é super importante. Sim, estamos no caminho, ainda temos um caminho ali a percorrer, mas eu acho que só da gente ter essa preocupação, né, entender que o consumidor ele está muito mais crítico hoje, ele está muito mais bem informado, ele não aceita mais qualquer atendimento, qualquer serviço. Então, acho sim que estamos no caminho, a gente não pode parar e acredito muito na questão da aceleração tecnológica, né? Então, a gente tem que estar diariamente ali se atualizando e implementando novas soluções no nosso time para que a gente consiga, de fato, trazer uma experiência memorável e relevante aí com excelência para esse consumidor. Então, a minha opinião é que nós estamos ali percorrendo esse caminho. E você, Deise, o que você acha? Olha, eu acho que uma coisa que acaba confundindo um pouco as pessoas e com relação ao atendimento no Brasil é que o brasileiro, né, em geral, ele tem uma vontade de servir assim muito grande, né? É um povo super que ajuda, que é super receptivo, né? Tem aquele senso de urgência para apagar incêndio, talvez pela questão cultural mesmo, né? Porque a gente sofre várias dificuldades no dia a dia, etc. Então, eu acho que a gente acaba confundindo essa característica, né, do atendimento brasileiro, de ser super disponível para ajudar, etc., com, de fato, um atendimento consistente, né? Então, eu acho que o que sobra de atitude, de servir, às vezes falta um pouquinho na parte de ter processos, disciplina, né? E a parte de tecnologia que acaba vindo na sequência, né? Então, eu entendo que, e falando como um todo também, generalizando bem, se a gente conseguisse aliar essa voluntariedade do povo brasileiro, né, das pessoas, com disciplina, eficiência, e aí metodologias, né, de eficiência como Lean, etc., e a tecnologia, aí não tem para ninguém, realmente a gente seria o estado da arte. Ainda tem um caminho longo, a gente vê muitas empresas que já estão bastante avançadas nisso, né? E eu acho que é algo que a gente tem que... a questão da disciplina, né? Que talvez seja algo para a gente trabalhar com mais foco e aí sim conseguir ter todos os pilares de um bom atendimento ao cliente, um bom customer experience. Michele, e do teu lado, qual que é a tua opinião?
Essa pergunta é bem polêmica. Mas bora lá. A pandemia, né, fez com que a gente mudasse de comportamento e visando muito a experiência do consumidor muito rápido, né? As empresas se preocuparam muito mais com tecnologia, né? Hoje você vê um comportamento totalmente diferente há 4 anos atrás, e como a gente está vivendo isso intensamente tão rápido, né? O Brasil tem um caminho muito extenso ainda a trilhar, né? Mas entramos no jogo, estamos jogando, eu tenho certeza que a gente vai ganhar isso. O Brasil é um país muito caloroso, um país que acolhe, né? Isso é cultural nosso, né? Então, se a gente já tem isso dentro de casa, a gente já tem muita coisa sendo trabalhada aqui internamente, né? As empresas estão cada vez mais preocupadas com a experiência do cliente. Aos poucos a gente vê esse comportamento, a gente se surpreende em alguns casos. Eu tenho certeza que em algum momento estaremos no mesmo patamar aí de Estados Unidos e Europa, não tenho dúvidas disso, tá? O Brasil vai ganhar esse jogo. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para todos os painelistas. Eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, quais são os principais desafios no Brasil, nas empresas que vocês trabalham ou trabalharam, para implementar uma estratégia de Customer Experience ou de Customer Success? Com certeza, Rodrigo. Acho que a questão da cultura organizacional é o ponto ali mais desafiador nesse processo, né? Realmente não adianta a gente ter um time voltado ali para o cliente, né? Para as necessidades e para os desejos desse cliente, e todos os demais times da empresa não tendo esse foco, né? Aí a gente retorna ali no Customer Centric. Então, acho que esse é o desafio latente que a gente enxerga ali nas organizações, né? E diariamente ali você fala, olha, vamos conversar com todas as áreas, vamos explicar o porquê que o cliente é importante, né? Por que de fato a gente precisa auxiliar nessas necessidades dele, e ainda é um desafio muito grande, tá, Rodrigo? Muitas áreas aí das empresas, né? E muitas empresas, como a gente tem contato com várias empresas que são mantenedoras do projeto E-Commerce Brasil, relatam que essa é uma grande dificuldade ainda para mudar esse mindset e para trazer esse mindset de foco no cliente, um mindset de crescimento. Daisy, o que você acha a respeito disso? Eu super alinhado com vocês, e até você comentou, Rodrigo, que na Gênesis todo mundo, de uma forma ou de outra, tem que estar voltado a atender cliente, e a gente tem um case, né, super conhecido da Disney, que todos os funcionários, na época que se usava cartão de visitas, tinha no cartão de visitas atendimento ao cliente, desde o CEO até o operador da montanha-russa, todos tinham como papel atender cliente. E eu acho que esse é um movimento, né, que a gente que trabalha, né, em áreas de Customer Experience, Customer Success, a gente tem que fazer esse movimento, né, fazer esse convencimento e criar o mindset. Então, eu acho que é algo que as empresas vêm buscando, as pessoas têm se identificado com isso, né, e meio que não tem outra saída, né? O mercado está super competitivo, acho que para todos, né? Então, se a gente não se diferenciar pelo atendimento, não tem muito espaço, né? O consumidor, o cliente corporativo, ele não aceita qualquer coisa, né? Então, a partir do momento que a gente tiver esse mindset na empresa de que todo mundo é responsável por atendimento ao cliente, por Customer Experience, acho que as coisas melhoram. E eu queria fazer só uma mençãozinha de um quadro que é um ex-chefe meu, ele tinha atrás da mesa dele, que dizia assim, aqui tudo é problema de todos, né? Então não tem esse negócio de isso é problema financeiro, é problema do dinheiro. Não, aqui tudo é problema de todos, né? Então acho que tendo esse tipo de mindset até fica mais fácil, né, de lidar com os desafios que a gente tem hoje em dia. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas todas as perguntas serão respondidas no nosso bate-papo antes do final do nosso evento.
eu gostaria de agradecer aos nossos painelistas por se juntarem a nós hoje e por abrirem essa conversa sobre a importância do Customer Experience para as organizações. Prazer foi meu, Rodrigo. Foi rico mesmo as discussões, os insights, criação de conhecimento. Acho que isso só enriquece aí o grande contato aí que a gente tem aí junto com a equipe de Gênesis. E obrigado novamente aí pelo convite. Muito obrigada, que demais participar, estar aqui com vocês, ao lado de grandes líderes, né? Então, de grandes corporações aí, falando de um assunto tão bacana, né? Que é o CX. Queria agradecer demais a Gênesis pelo convite, espero ter compartilhado aí e agregado um pouquinho aí sobre o CS, né? E estou super à disposição, quem quiser conversar, quem quiser fazer alguma troca, falar sobre CS, falar sobre CX, contem comigo. Muito obrigada, estou muito contente em ter participado aqui junto com vocês. Até mais. Obrigada, pessoal, foi uma conversa muito boa. Espero reencontrá-los em breve para a gente continuar essa conversa. Bom, obrigada mais uma vez, então, Gênesis, pelo convite. Foi uma alegria, uma honra dividir aqui esse palco virtual com a Daisy, com a Michele, com o Rafael e ter você ali conduzindo o nosso papo, Rodrigo. Muito obrigada e até a próxima. Não há dúvida que a pandemia elevou a importância da experiência do cliente como um diferencial organizacional. Como disseram nossos painelistas, o uso móvel dobrou as interações entre canais e continuará a aumentar no futuro, abandonando aqueles receios de usar novas tecnologias para inovar contínua e interativamente a experiência do cliente. Espero que vocês tenham gostado e isso nos leva ao final do nosso evento. Mas antes da gente se despedir, eu deixo-os com a última pergunta para que vocês possam votar aí através do aplicativo Slido. Está nos planos da sua organização implementar novas ferramentas tecnológicas orientadas para o cliente? As respostas são: sim, está nos nossos planos, não, esse ano não está nos planos, ou não tenho certeza. Eu gostaria de agradecer por vocês terem se juntado a nós, por terem participado das pesquisas e por terem deixado seus comentários aqui no nosso bate-papo. Sem dúvida, eu fiquei com muitas reflexões valiosas que definitivamente nós colocaremos em ação e eu espero que o mesmo tenha acontecido com vocês. Esse foi o cenário do Customer Experience, priorizando a lealdade e a confiança do consumidor como estratégia de negócios. Se você ainda não fez o download do relatório, você pode fazer agora. E eu recomendo, tem muita informação relevante sobre Customer Experience nessa pesquisa, nesse relatório. Muito bem, eu sou Rodrigo Marcondes, presidente da Gênesis, e em nome de todo o nosso time, eu quero agradecer por sua participação, por sua interação conosco durante o evento. Foi um prazer enorme ser seu anfitrião aqui hoje. Até breve e fiquem bem.